Olá, gente! Boa noite! Já deu nossa hora. Vamos começar a live já já. Tô esperando nossa convidada entrar, aguardando vocês, meus seguidores lindos que estarão aqui comigo nesta noite, participando desse tema super importante que vamos falar sobre a inclusão de pessoas com deficiências no mercado de trabalho. Olá, Tati, bem-vinda! Eu quero aproveitar esse momento para poder agradecer a todos vocês que estão sempre comigo, acompanhando todas as minhas lives nas quartas-feiras, nesse mesmo horário, às 20h30. Vocês que têm acompanhado o meu trabalho, que têm enviado as mensagens, solicitando também, dando dicas de temas para eu trazer aqui. Fico muito feliz. Tenho recebido muito carinho, muitas pessoas que têm feito contato comigo e dando um retorno, dizendo que estão gostando muito dos temas que eu trago aqui. Esse é meu intuito, é sempre informar, é sempre atualizar você, é trazer profissionais competentes, pessoas que estão no dia a dia sentindo, né, na pele diversos temas, como a gente fala sobre educação, como já falamos sobre cultura, e hoje eu estou trazendo aqui para vocês a questão da inclusão, né, que é um tema tão importante. E a minha convidada é uma pessoa super especial, porque é uma pessoa que se dedica, o trabalho dela é se dedicar à inclusão dessas pessoas com deficiências, né? E é um trabalho lindo. Então, primeiro eu quero cumprimentar vocês, a boa noite a todos que estão aqui. Deixa eu ver aqui, peraí, quem passou. Deixa eu acenar aqui para tem gente me dando tchauzinho aqui. Deixa eu ver, Luciana, Cris, Arte Carioca Buffet. Ana Paula, minha amiga linda, Mari, que bom que você está aqui. Oi, Lisiane, tudo bem? O Breno ainda não entrou, né, Lisiane? Eu tenho que falar do Breno, gente, que ele mandou um recadinho para mim, que o Breno é lá de São Luís do Maranhão, lá de Viana, perdão, de Viana, no Maranhão, e ele não perde uma live. Toda quarta-feira ele tá aqui comigo. Daqui a pouco ele deve estar entrando. E ele falou assim: Poxa, Dani, você fala o nome de todo mundo, mas não fala o meu. Eu falei: Então eu vou falar o seu nome hoje. Daqui a pouco o Breno deve estar entrando aqui para acompanhar a nossa live. Bom, gente, Helena, minha querida, já está aqui. Daqui a pouquinho vou te chamar, Helena, porque antes eu quero apresentar quem é Helena Monteiro, né? Eu já tive o prazer de estar com ela em vários momentos. Vou falar um pouquinho da Helena. Eu conheci ela através de um grande professor, meu mestre Ângelo Pérez, uma pessoa maravilhosa. Em várias oportunidades tivemos juntas em lançamento de livros dele, né? Vários eventos que ele já organizou na ABEG. E eu fiz um evento, né? Enquanto diretora, que eu era diretora social da ABM, eu fiz um evento para mulheres empreendedoras e convidei a Helena Monteiro para dar palestra para gente. E foi um sucesso, né? Claro, só podia ser sucesso. Ela trouxe muita informação para a gente bacana, né? Dando uma motivada nas mulheres empreendedoras. E esse é um dos trabalhos que ela faz assim, com muita competência. Ela hoje ela é coordenadora municipal, né? Também de empreendedorismo feminino dentro do PSD. E ela que me convidou para eu entrar para a política, né? Ela me fez o convite para conhecer o partido e eu fui lá e me encantei. Então, eu tenho um carinho muito enorme pela Helena. E aí, eu estava para marcar essa live com ela já faz um tempo e conseguimos conciliar nossas agendas, né, Helena? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ela. Ela é graduada em pedagogia, com especialização em psicopedagogia pela FGV. Ela possui MBA em Gestão de Qualidade em Instituições de Ensino, é especialista em avaliação comportamental, utilizando aquela ferramenta DISC, diretora de RH, coordenadora do Núcleo de Mulheres Empreendedoras e do Clube do Empreendedor, é coordenadora do Comitê de RH da Berge, coordenadora do Espaço Empregabilidade na Feira para PCDs, sócia-diretora da Impo RH, né, assessoria, que é a empresa dela. Ela recebeu 2 moções na Câmara dos Vereadores pelo trabalho que ela realiza com seleção de PCD para o mercado de trabalho, né? E recebeu também homenagem como Liderança Feminina Empreendedora 2019. Então, vou chamar a Helena aqui, que não é só isso, tem muito mais para ela poder acrescentar.
E aí, ninguém melhor do que ela mesma para poder falar um pouquinho para a gente. Deixa eu mandar o convite aqui para ela. Já enviei convite, Helena. Já já ela está entrando aqui com a gente. Olá, Oi, bem-vinda! deixa eu arrumar essa luz aqui. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, seja muito bem-vinda, Helena. Muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada com esse convite, sendo, né, que você aceitou esse convite para o PSD e tu tá fazendo um trabalho muito bonito. Eu tenho ficado Obrigada. muito orgulhosa das tuas lives, do teu vídeo que ficou um show. Muito bom mesmo. A gente fica assim meio de madrinha, né? Então dá um orgulho, é que nem com filho, né? A gente fica torcendo e fica feliz de ver teu sucesso. Obrigada, Helena. Sem dúvida, o mérito também é de vocês dar todo suporte e estimular a gente a continuar, né? Porque a gente sabe que é difícil, né? A luta, né? Não é fácil, não. Não é fácil. Mas juntas, né? As mulheres juntas são mais fortes Né? sempre, né? Com certeza, eu acho que é isso aí. Nós temos que lutar juntas, né? Com certeza. Que nem os Helena, já homens, se viu? eles lutam juntos, nós também, né? Exatamente. Eu já falei um pouquinho sobre você. Você viu que eu dei uma introdução aí, mas eu queria que você falasse, conta pra gente um pouquinho sobre a tua trajetória profissional para as pessoas que estão assistindo a gente conhecer um pouquinho melhor você. Então, eu agora mesmo, coincidentemente, eu estava num grupo aqui conversando no WhatsApp com umas colegas que fizeram magistério comigo. E elas perguntaram quanto tempo nós temos de formada no magistério, e aí todas quase morreram, porque nós nos formamos em 76, final de 70. E elas falaram, gente, 44 anos! Então eu me formei em magistério, fui professora durante, acho que quase 10 anos. Nesse meio tempo eu fiz pedagogia, me encantei com recursos humanos na faculdade. Falei, foi assim, amor à primeira vista, que nem tu com a política, fui eu com a área de RH. Eu já estava há 10 anos trabalhando no magistério e eu falei para minha professora, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E ela me desestimulou, ela falou, olha, é muito difícil entrar na área de RH, tu vê isso lá atrás, hein? É muito difícil entrar na área de RH, tu já está há muito tempo no magistério, vai ser uma complicação, enfim. Mas, quando a gente quer uma coisa, né? Fui, me formei, larguei o magistério e fui em busca de oportunidades na área de RH. E eu estou na área de RH desde 86, olha aí, quantos anos, Nossa, né? E aí, bastante tempo. muito tempo. Já sou assim, me sinto já assim, um dinossauro em RH, né? Mas, mas sempre me atualizando, sempre fazendo cursos, né? E em 2007 eu abri a minha empresa, a minha consultoria, que chama Ímpar. Eu coloquei esse nome assim bem pretensioso porque eu não queria ser mais uma consultoria de RH. A minha proposta é ser uma assessoria de RH, ou seja, ser um RH externo para a empresa, que hoje chamam de BP, né, de Business Partner. Né? Tu vê que eu já fazia isso, eu fazia como Business Partner desde 2007. Eu trabalho com isso. Então, eu comecei em 2007 com a minha empresa, atendendo executivos, né, vagas de executivos, vagas de coordenação, vagas de especialistas e de pessoas com deficiência. Fui uma das pioneiras trabalhando com PCD, com a inclusão, né, da pessoa com deficiência na empresa. Foi uma coisa muito nova na época, as empresas tinham bastante resistência. Né? Imagina. Assim, e aí não dá para dizer assim, as pessoas, os diretores, todo mundo tinha. As equipes tinham, porque falava, nós, vir pessoa para cá, vai sobrecarregar, vai sobrar trabalho para a gente, como é que a gente vai lidar com isso, como é que a gente vai lidar com o diferente, né?
E aí, nessa época, quando eu iniciei com a inclusão nessa época, nós tínhamos que fazer também um trabalho de sensibilização nas empresas, porque não bastava você fazer a seleção das pessoas. Exato. Tinha que fazer todo um trabalho de sensibilização, porque para as pessoas saberem como que receberiam aquelas pessoas na empresa. Exatamente. Porque não é só selecionar, né? Tem que acolher, né? A inclusão está no acolhimento, está na percepção da diferença. Então, isso tudo foi muito novo, porque as pessoas não estavam acostumadas e as famílias das pessoas com deficiência também não estavam acostumadas a encaminharem as pessoas para o mercado de trabalho. As mães super protegiam os filhos, que é uma coisa natural, né? Elas tinham medo de jogar o filho para o mundo, né? E deixar que ele crescesse. O crescimento envolve sofrimento, né? Envolve desafios de rejeição, não é? Então, e aí foi uma caminhada, tem sido, né, uma caminhada bem bacana, porque as pessoas, hoje já, e 13 anos depois, já tem toda uma consciência, as empresas já têm uma consciência da inclusão. Hoje já se fala na diversidade, já se fala de gênero, de idade, né, dos matures, então já estão ampliando. Para as mulheres, parece mentira, mas nós entramos nessa inclusão agora também, das mulheres em cargos de gestão, porque ainda, quanto maior o cargo, menos mulheres naqueles cargos. Exatamente. Então as empresas estão começando a fazer um trabalho de trazer, né, de fomentar esse desenvolvimento das mulheres nas empresas, nas áreas de gestão, né? Quando tu chega em diretorias, superintendências, já tem bem menos mulheres. Mas me conta uma coisa, Helena, como que surgiu essa vontade sua de trabalhar? Não, eu vou trabalhar com inclusão, eu vou focar em processo, em seleção, recrutamento e seleção para pessoas com deficiência. Como que surgiu essa vontade e quais foram os principais desafios que você encontrou logo que você tomou essa decisão de começar esse trabalho? Eu comecei, na verdade, porque eu sou psicopedagoga, né? Então, eu tenho especialização em psicopedagogia. A psicopedagogia trabalha com dificuldades de aprendizagem. Então, foi uma coisa que lá atrás eu comecei a querer ajudar e entender as pessoas que tinham as diferentes dificuldades de aprendizagem, né? Porque a gente sabe hoje, cada vez mais, que as pessoas aprendem de forma diferente, em ritmos diferentes. E então isso foi me fazendo estudar mais isso, né? E aí, quando eu abri a minha empresa, uma coisa que eu tinha certeza, que eu acho que é importante, eu sabia que eu não ia nunca trabalhar com uma empresa grande, porque eu não me vejo, não gosto de ser gestora. Isso eu vi lá atrás, que quando eu fui gestora de empresa, eu vi que eu não gostava, porque eu sou hands-on, eu sou técnica. Eu gosto de realizar, eu gosto de fazer. Então, quando eu abri a minha assessoria, eu pensei, quando eu fiz o planejamento, né, o planejamento estratégico da minha empresa, eu vi que, por exemplo, eu não trabalharia com vagas de volume, 50 vagas, 30 vagas, porque eu gosto de olhar um a um. Então, por isso que eu sou headhunter. E aí, dentro desse trabalho, de eu buscar o profissional, como eu já faço um trabalho de busca desse profissional, você me dá o perfil e eu vou para o mercado atrás desse profissional. Uma cliente minha da Glaxo, a Jane, que nem está mais lá na Glaxo, hoje ela é coaching, né? Meu marido foi funcionário trabalhou na Glaxo, na verdade, terceirizado lá, né? Fez um projeto maravilhoso da área de tecnologia, um ano muito bom. Pois é, uma empresa maravilhosa de trabalhar. Maravilhosa. Né?
É. E aí a Jane, na época, estava responsável pelo projeto de inclusão, né, de PCDs na Glaxo. E ela já conhecia meu trabalho, e ela me chamou e falou assim, Helena, eu gostaria, eu vejo como é que você trabalha, você faz um trabalho muito pontual, muito individual, né, individualizado, de olhar, você tem um olhar diferente para o candidato. Eu queria te convidar para você implantar comigo esse projeto de inclusão dentro da Glaxo, porque é um trabalho de 1 a 1 mesmo, né? Não é de volume. Embora ela tivesse um volume grande de vagas, mas a gente... Porque no PCD você tem que fazer a coisa de 1 a 1, né? E aí, eu comecei com ela lá e o mercado conheceu, o mercado de RH todo mundo se conhece, aí o pessoal começou a gostar do resultado, aí a Ipiranga me chamou, Knauf me chamou, aí as empresas grandes foram me chamando, Sul América, o Grupo Sul América me chamou, e aí fui desenvolvendo, então a coisa foi, como é que eu vou dizer, não teve assim, vou sentar e vou planejar. O que eu planejei que seriam vagas estratégicas dentro das empresas, né? E que seriam vagas que eu trabalharia com um olhar individualizado para o candidato, né? Que eu faço isso até hoje, né? De dar Um olhar retorno. humanizado, né, Helena? Porque hoje em dia eu fico muito preocupada quando eu vejo, você sabe que eu trabalhei um tempo também com a área de RH, e eu sempre tive esse olhar humano, de olhar para a pessoa e entender exatamente, né? Através, a gente faz no processo seletivo as seleções comportamentais, tudo mais, mas aquele olho no olho, você entender quais são as necessidades, tanto dela como da empresa, é outra coisa, né? Não é mais um. Você tem que contratar aquela pessoa sabendo quanto tempo ela vai ficar aqui comigo dentro dessa organização, né? Qual é o desejo dela. Será que o que ela quer para a vida dela bate com o que a empresa deseja, o que a empresa desenvolve aqui? E a mesma coisa para o PCD, Dani, porque o PCD é um profissional hoje que ele não quer se entrar numa cota. Ele fala assim, eles dizem para mim, Helena, essa empresa, eu estou hoje numa empresa que eu estou lá cumprindo cota, eu não quero cumprir cota. Exatamente. Eu quero uma trilha de desenvolvimento. Então, isso, eu fico feliz de ver o quanto eles cresceram, porque há 13 anos atrás, eles iam para os processos seletivos de uma forma assim, como se aquilo fosse uma dádiva, e eles estavam gratos, mas eles não tinham que reivindicar. E eu falava, não, vocês têm que reivindicar sim, vocês têm direitos, né? A empresa tem direitos, mas vocês também têm direitos. Então, eu sempre falei para eles, e hoje, essa consciência crítica eles têm, né? E a empresa também, que não é um trabalho assistencialista. É um trabalho de inclusão, mas ele é avaliado, por isso o processo seletivo é muito criterioso, porque a deficiência dele, né, o tipo de deficiência dele, tem que ser compatível com as atividades que ele vai realizar. Sendo compatíveis e a formação sendo compatível, ele vai ser cobrado da mesma forma que é cobrado um outro profissional. Então, e aí a empresa viu um outro profissional. Um profissional. Menina, tu imagina, se a pessoa tem um tipo de deficiência que ela tem que lutar diariamente com aquilo, né? Um amputado, um monocular, um cego total, um surdo. Tu imagina, se ele tem esse tipo de deficiência que ele tem que superar diariamente, ele tira de letra quando ele quer, ele tira de letra um desafio na empresa, né? Um desafio profissional. Com certeza. Eu quero te fazer uma pergunta, mas antes, deixa eu só dar um alô aqui para as pessoas que estão entrando, que as pessoas estão falando. E às vezes, quando eu faço live, Helena, e eu não falo o nome, eles ficam chateados, porque eu não falei o nome deles. Então eu tenho que falar. Eu tô vendo a Karina aí. A Karina entrou. Karina, a PSD Mulher entrou, tá aqui com a gente. Karina. A Fabiana botou aqui, boa noite, queridas. Fabiana de São Pedro da Aldeia, bem-vinda. Que legal. A Rose, a Caterine, minha amiga, a Rafa, Fernanda, Marcelo, meu pai, Ribamar, beijão, pai, lá de São Luís Maranhão, quer dizer, tá em Viana hoje, né? Ai, que legal.
Ó, Lourdes, Quitéria, bem-vinda, Quitéria. Quitéria fez um processo seletivo comigo há pouco tempo. Deixa eu ver mais é quem. Ah, Cantamissa, bem-vinda. Iadinha, minha mãe, Neiva, muita gente. Jô, Felipe. Ai, que legal, gente. Muito bom ter vocês aqui. Verônica. Se eu não falei o nome de alguém, perdão. Depois a gente fala de novo. Ah, o Bernardo. Bernardo, meu querido, fez coach comigo. Que Muito legal! bem-vindos. Então, Helena, eu queria te fazer uma pergunta. Falando, você faz um programa, um trabalho, né, de implantação do programa de pessoas com deficiência nas empresas. E aí, Sim, quando me chamam você para fazer esse trabalho, eu já conversei com alguns profissionais que têm a seguinte dificuldade. Por exemplo, eu conheço uma pessoa, tá? E conversei há pouco tempo com ela, que é da área de tecnologia e recebeu uma equipe porque com a questão de cota, empresas acima de 100 pessoas tem que contratar, isso, né? E aí isso. vai aumentando, Vai conforme vai aumentando, aumentando a quantidade de vai funcionários. subindo. É. É. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa está com uma equipe toda de PCDs que colocaram para eles. Que são de áreas de administrativa, cada um tem um perfil diferente. E essa pessoa que recebeu, esse gestor, ele não estava preparado para lidar com ele não foi preparado pela empresa para poder lidar com as, como falar, com as deficiências de cada um. Por exemplo, ele recebeu um rapaz que ele, inclusive, está elogiando muito e está sendo bem surpreendido, que é um autista. Então, o Ah, autismo, cada um tem um grau, é certo? verdade. Teve uma outra menina que ele falou, que ele recebeu, que precisava de uma cadeira especial. Então, a empresa teve que conseguir essa cadeira, porque na pandemia teve que trabalhar em casa, né? Então, toda essa questão. Ainda tem essa dificuldade agora, né? Na pandemia, estou tendo que adaptar um monte de coisa. E aí, como que é quando você chega nessa empresa e você sabe que vai ter que ser recebida, vai direcionar para determinado gestor? Como que funciona essa implantação que você faz? Pois é, nesse caso aí eu não sei como é que o RH fez, né? Mas o que que ele deveria ter feito, né? O RH, ele é responsável por fazer esse acolhimento. Então, ela tem que fazer essa ponte. O tipo de profissional que vem, ela fica como madrinha. Ou então ela coloca uma madrinha, um padrinho dentro da área. Então, por exemplo, dependendo do tipo de deficiência, ela tem que orientar o gestor de todas as formas que precisam de adaptação, de mobiliário, às vezes de equipamentos. Por exemplo, se é surdo, tem que ter, porque tu tem que pensar em tudo. Por exemplo, numa emergência no prédio, se ele é surdo, tem que ter, se você tem surdo na empresa, surdo total, né? Tem que ter sinais luminosos, porque numa emergência, ele tem que ver que aquelas luzes ali estão avisando para ele sair fora, aí ele acompanhar. Se é cego, tem que ter sinal sonoro, para avisar que aquele sinal tem que sair, né, evacuar, enfim. Então, por exemplo, cadeirantes, as portas têm que ser maiores, tem que ter acesso a banheiro, o banheiro tem que ter todo um preparo para receber o cadeirante. Então, cada tipo de deficiência tem que ter uma forma, né? Tem que ter adequação, porque para isso a gente fala de inclusão, né? Cada um precisa dentro das suas necessidades. Então, o RH é que faz essa... No momento do processo seletivo, por exemplo, se ele tem baixa visão, aí tem que ver se ele precisa que a tela do computador seja adaptada. Então, hoje tem recursos, não precisa nem comprar um computador novo. O próprio computador já tem recursos de aumentar as letras, de aumentar os sinais, né, da tela, enfim. Então, esse olhar tem que ser do RH. Por outro lado, também, o RH tem que fazer esse trabalho junto com o gestor. Se vê que o gestor nunca trabalhou com uma pessoa com deficiência, ela tem que orientá-lo de como receber, a equipe também de como vai receber, porque é ruim para a pessoa que chega ter que perceber que não estavam preparados para recebê-la, né? Exatamente.
ela se Você pega sente... surpresa, né? Porque ela percebe isso, né? É. E ela percebe de uma forma ruim, porque ela pensa assim, né? Poxa, mas se fizeram o processo, durante esse processo seletivo, já estavam me escolhendo, já sabiam das minhas necessidades. Então, já deveriam ter feito um trabalho de adequação, né? E até com a equipe, né? Sim. Pela sua experiência, até cumprimentar aqui Jussara, ela também trabalha com A essa Jussara inclusão trabalha, silvestre, né? né? A Jussara Isso. trabalha há muitos anos também. Eu acho que a Jussara, se ela não começou junto comigo em 2007, eu acho que a Jussara começou um pouco antes. Eu acho que ela começou em 2006, eu acho. Eu lembro que nós somos as pioneiras nessa área. E ela é pedagoga também, então é bem parceira mesmo, né? Ah, que Agora, legal. e a Jussara faz um trabalho muito bonito, porque a Jussara, ela faz um trabalho ela trabalha somente com pessoas com deficiência. Eu não, eu faço trabalho com especialistas e com equipes de gestão, né? Com vagas de gestão. Então, ela é uma parceirona que eu respeito muito o trabalho dela. Ah, Ela é que muito bacana. bacana. Eu conheci a Jussara, Helena, e ela fez uma live com um grande amigo, o Rafael, que ele é deficiente visual. E aí eu assisti a live deles, né? Inclusive, a quarta-feira que vem a live vai ser com o Rafa. Ai, que legal! Ele vai contar como que é o dia a dia do profissional com deficiência no trabalho, né? E aí ele vai dar o testemunho dele aqui pra gente na próxima quarta. Que legal, muito legal. Eu tenho um monte de pessoas para te indicar que tem desafios. Eu tenho um menino amputado que eu sempre falo nele porque ele tinha 18 anos, ele estava brincando. Por que eu estou falando isso? Porque a gente, às vezes, ou nasce com deficiência ou se torna uma pessoa com deficiência de uma hora para outra. Eu tenho um menino que estava andando de moto, caiu, a moto caiu na perna dele, quando ele levantou, ele já estava amputado da perna. Esse outro menino estava brincando na calçada de casa, o fio da light soltou, ricocheteou, bateu no peito dele, queimou ele todo aqui, e amputou o braço dele na hora. Assim. Ele é um excelente profissional. Eu coloquei ele numa multinacional que eu atendo. A multinacional gostou tanto do trabalho dele que pagou faculdade e MBA para ele. Olha, que legal, cara. Ele é maravilhoso. Então, tu vê que eu digo, a deficiência, né? Se a pessoa já luta com isso, né? Tu imagina, profissional para ele, ele tira de letra quando ele quer. Né? Sem dúvida. Porque o desafio maior é dele, de levantar, né? De levantar e dizer, eu vou à luta, né? A Elaide acabou de entrar. Oi, Elaide, bem-vinda! Oi, Elaide! Nossa coordenadora maravilhosa! Que faz um trabalho lindo lá, né, menina? Sem é uma grande líder, né? Uma grande líder. Aprendo muito com ela. Tem uma paciência de Jó. E aproveitar também para falar do Breno, que meu pai acabou de escrever aqui. O Breno entrou, que é o nosso fã lá. Breno, muito obrigada pela sua presença na live. Ai, que legal. Lá do Maranhão. Ai, que legal. E aí, o estudo que você está falando, pela sua experiência, né, desde quando você começou até hoje, muita coisa, graças a Deus, evoluiu bastante, as empresas estão se preparando mais. Mas você tem percebido, você acha que as empresas estão preparadas para receber? Ou ainda falta uma caminhada aí? Eu acho que as grandes empresas já estão preparadas. As grandes empresas, que eu digo, as multinacionais que eu atendo, já em 2007, quando eu iniciei, eles tiveram um pouco de dificuldade. Até porque, na época, eu trabalhava muito com empresas de petróleo e gás. Então, o que acontece? Na plataforma é muito difícil tu levar uma pessoa com deficiência, porque o risco de vida dentro de uma plataforma é muito alto.
o risco de acontecer um acidente e ter que evacuar a plataforma é grande. Então, levar uma pessoa com deficiência, porque a empresa fica corresponsável, né? Então, por isso que eu te falei do sinal sonoro, do sinal luminoso. A pessoa tem que saber aonde ela vai se dirigir, tem todo um preparo, né? Por isso que quando, por exemplo, tu trabalha na plataforma, independente de quem seja, tu faz um treinamento, logo que tu pisa na plataforma, tem uma equipe de boas-vindas, né, de pessoas de segurança, que te dão todas as instruções para caso de acidente, caso de emergência, né? Isso, sim. Tu imagina, se para nós já causa uma tensão, tu imagina para uma pessoa que já tem uma dificuldade, né, específica. Mas eu acho que ainda temos desafios para as empresas de médio porte, que ainda tem essa questão que tu falaste. Recebe o PCD, porém não prepara a equipe para receber esse PCD. Então, né, aí o gestor fica sem saber, e aí ele vai no ensaio e erro, e isso gera para o profissional PCD, que já está no mercado, né, porque para ele não é novidade, ele já compara. Nossa, por exemplo, eu tenho candidatos que às vezes vão nos processos seletivos, aí eles me ligam, que a Jussara também deve passar por isso, a gente fica meio de madrinha deles, mesmo eles não estando no nosso processo, eles ligam para a gente e dizem, olha, estou participando de um processo seletivo, e aí eles dizem assim, ó, eu fui no processo hoje, mas eu percebi que a empresa só quer cumprir cota. Eu não quero cumprir, eu não quero ser cota. Eu quero fazer parte da equipe. Então, aí quando tu vai ver o tamanho da empresa, tu vê que ainda tem um chão para a gente ainda conquistar. Exatamente. Mas evoluiu bastante já. Nossa, e assim, eu conversei com algumas pessoas, né, que me relataram que têm dificuldade de conseguir encontrar as oportunidades, né? Muitas pessoas, eu fiz até algum grupo, né, onde a gente participa de alguns grupos, né, Helena? De Nossa Senhora! Nossa. E tem muitas vagas, e aí eu acabei criando um grupo, eu pego as vagas que eu vou recebendo de tudo quanto é lugar e jogo ali para o pessoal. Gente, vamos lá, gente, vamos ajudar, porque é só assim que a gente consegue ajudar as pessoas, principalmente nesse período de pandemia, onde muitas pessoas perderam seus empregos, né? Verdade. E aí, algumas pessoas que são portadoras de deficiência me chamam no privado e falam, Dani, você sabe de alguma vaga para PCD? Porque eu não consigo arrumar emprego, tá difícil. Onde estão essas vagas, Helena? Quais são as dicas que você pode passar para a gente, orientar quem está assistindo agora? E aqui, inclusive, nessa live, tem pessoas que são portadoras com deficiência que estão aqui assistindo a gente, que até eles podem pegar essa dica, né? São pessoas com deficiência. Com deficiência, perdão, pessoas com deficiência. Não, a gente tem grupos de vagas, só de vagas de pessoas com deficiência. Então, tu pode até dar o meu WhatsApp para eles, que eu adiciono nesses grupos de vagas de pessoas com deficiência. A gente tem grupos específicos de vagas para pessoas com deficiência. Agora, uma coisa que eu ainda vejo, Dani, que me preocupa, é que eu acho que tem vagas fake. Esse é o grande problema. Teve agora na pandemia, porque o que acontece, né? As empresas têm um limite de tempo para cumprir com a cota. Se ela fica parada com aquela vaga em aberto e não está cumprindo a cota e tal, o que acontece? O Ministério do Trabalho vai e autua, porque ele tem que fazer, é uma forma até do Ministério do Trabalho fazer com que a empresa se mexa, né? Sim. Então, eles me procuraram, os profissionais estavam me procurando na pandemia, quando teve bem, agora, eu já falo que a gente já saiu, né? Porque nós lá no PSD a gente já está direto, né, trabalhando. Então, mas enfim,
quando esteve mais fechado ainda, né? Porque agora, graças a Deus, as vagas estão voltando, né? Hoje mesmo, uma empresa nova me procurou por indicação e me passou algumas vagas, algumas não, muitas, né? Então, Helena, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui rapidinho, que vocês estão falando que tá travado. Gente, quem tá todo mundo assistindo, põe a mãozinha para mim assim, põe a mãozinha para ver se eu saber se tá legal, se vocês estão conseguindo assistir bem a gente. E para mim tá tudo normal. Para mim tá normal. Jô, coloca a mãozinha aqui. William, tudo bem? Tá normal a live, Jô? Ótimo. Então vamos continuar. Obrigada, eu acho que... Ai, que bom, né? Alguém que... É porque às vezes trava da pessoa e ela, né, acha que aqui não. No caso é a conexão dela. Tá ótimo. E aí fala, então tá surgindo novas vagas, várias vagas. Estão surgindo vagas. Mas lá no início, o que acontecia? Tinha muitas vagas, mas eu acho que as empresas, eu não posso afirmar, mas o que me parecia é que as empresas começaram a fazer para mostrar para o Ministério do Trabalho que estavam se movimentando, mas na verdade não estavam. Né? Então, agora não. Eu acho que agora eu tenho visto vagas e estou vendo as pessoas participando. Agora, como tudo, né, Dani? A gente vai entrar nós estamos num momento de desemprego. E nesse desemprego, as empresas vão exigir da mesma forma, do PCD, da mesma forma que exige do profissional. Quem estiver qualificado vai entrar, né, no processo seletivo. Então, a qualificação está sendo um requisito para o PCD também. Ele não quer ser considerado cota, então ele tem que ser considerado da mesma forma. E a régua está bem alta, porque as empresas estão exigindo uma boa qualificação para as vagas. Exatamente. Você tocou num ponto bem importante, porque não só para quem é PCD, mas de uma forma geral, né? De forma geral. A gente recebe os currículos, eu fico vendo, você falou, nossa, gente, as pessoas comparadas no tempo, né? Ainda mais assim, agora, esse período de pandemia, o que tem de curso gratuito é muita coisa. Então, não fica esperando alguém falar para você fazer. Você tem que olhar para dentro de você e identificar, nossa, o que eu quero fazer na minha vida, né? Onde eu quero chegar? Qual é o caminho? Uma vez, por exemplo, uma menina me falou assim, eu quero trabalhar em turismo, por exemplo, né? Aí eu falei assim para ela, tá, quantos idiomas você fala? Eu não falo nenhum. Falei, pois é. Então é sonho, né? Então vira sonho, não vira um plano, né? Exato. Falei, não, você tem que criar um planejamento. Você quer trabalhar com turismo? Então você tem que fazer idiomas. Ponto, né? Não adianta, vai falar só português em turismo, sim. Como, né? Não tem como. Não tem. Dependendo da área, se não tiver um segundo, um terceiro idioma, não vai conseguir. Né? Por exemplo, eu tenho um cliente que era uma multinacional alemã. Uhum. E aí, ela foi vendida para uma empresa argentina. Então, os manuais vêm todo em espanhol. Então, tem que falar espanhol. Como é que a pessoa... Como é que vai ser uma analista, vai receber os manuais de implantação em espanhol, vai ter que ter tradução? Não, né? Então, por isso que a gente fala, né? O que eu quero? Eu quero trabalhar numa multinacional? Muito bem, então procura fazer idiomas, né? Mesmo PCD. Vai ser cobrado do mesmo jeito, né? Já que a vaga não é assistencialista. E até para essa pessoa se posicionar e falar, não, eu sou PCD, mas eu sou como qualquer outra pessoa, eu tenho tanta competência quanto o meu colega para chegar onde eu quiser, né? Basta mesmo ele se preparar, né? Eu tenho, inclusive, o Rafael entrou agora, esse meu amigo que eu falei, que que legal! Visual, e é um excelente profissional. Os colegas entraram na última live e falaram, olha, só coisa boa dele, viu? Que legal! Que legal, hein?
Ele vai ser um exemplo. Convido vocês que estão aqui comigo hoje para voltar quarta-feira para escutar a história dele. Fantástico. Ai, que legal, vou voltar aqui para te assistir. E aí, essa história de sucesso que a gente quer, né? Eu imagino que você, que faz esse processo todo, fica muito feliz quando você vê. Nossa, eu fico assim, tem um que eu me emocionei, que foi lá na Glaxo, ele está comigo até hoje, né? Eu acompanho a carreira dele. E ele falou um negócio que eu nunca mais esqueci, porque era início da fase de inclusão, né? E ele estava na entrevista, e era uma entrevista coletiva, e ele falou assim: eu estou aqui, mas por trás tem toda uma família em casa torcendo por mim. Eu cheguei a me emocionar na hora, né? Porque isso todos nós, né? Todos nós, enquanto profissionais, quando passamos por um processo seletivo, a família está em casa torcendo, né? Mas Exatamente. Uma pessoa com deficiência, eu fico imaginando uma mãe, né? A gente como mãe torce pelo filho, fica com medo que ele passe problemas, que ele seja rejeitado, né? Que ele sinta... Tu vê, o meu tem 29, eu sempre digo para ele: filho, o colo da mãe está aqui sempre para você. Ele falou: mãe, obrigada. Então, né? Eu falo: olha, mas na hora que a coisa aperta, é pro colo da mãe que a gente corre mesmo. Eu falo: olha, meu colo está sempre aqui. Então, tu imagina o que é para uma mãe com um filho com deficiência ver que o filho pegou um transporte público e foi para um processo seletivo, para uma empresa multinacional, que graças a Deus ele foi selecionado para lá, né? Mas tu imagina o coração dela, né? Quando ele falou isso, eu me transportei para a casa dele e me coloquei no lugar da mãe dele, né? Ele falou: estou até de terno novo, comprei esse terno para vir, pela mais querida dele. Então, assim, e é um excelente profissional. E eu dou umas dicas para ele, puxo as orelhas dele, falo: você falou bobagem, você, sabe, eu acompanho bem eles. É muito legal. Eu acho bacana você pegar esse gancho aí que você falou agora, o testemunho dele, quando fala da família, né? Eu sou muito família, né? E aí eu quero até compartilhar que foi interessante que quando eu me formei na Cândido Mendes, que eu fiz lá administração e gestão de RH, né? E me escolheram para eu ser a oradora lá da formatura, né? E aí eu falei: não, eu não quero porque eu quero homenagear a minha mãe. Aí eu falei: eu quero fazer homenagem às mães. E aí eu fiz, na hora lá, chamei a minha mãe lá na frente para agradecer tudo que ela fez. Entreguei o buquê lá na frente durante a minha formatura e foi muito emocionante, porque esse reconhecimento, né? É verdade. O meu filho, ele não teve formatura na faculdade, ele fez na UFRJ, né? E eu morri, porque falei: como que não vai ter formatura, né? Mas ele fez física, então só 3 se formaram, ele não tinha nem como fazer, né? Mas quando ele fez o ensino médio e teve aquela formatura toda, aquela pompa e tal, quando ele desceu do palco, ele veio direto a mim, me abraçou e falou: obrigada por tudo. Nossa, é uma emoção, né? Então eu digo assim, ó, como eu vejo isso, né, nele, né, eu faço a mesma coisa pelos PCDs, né? Porque eu me sinto mãezona deles, porque eu digo, é transportar, né, essa missão para eles, né? E brigo com eles também, porque tem uns que perturbam, eu brigo com eles. Eu faço como se fosse filho mesmo. Mas eu acho que as empresas ainda precisam fazer mais um trabalho de inclusão com os gestores, assim, né? Porque para saber, assim, ó, o que pode, o que não pode, e o que eu posso falar, o que eu posso cobrar, de que forma... Eu queria até que você esclarecesse, Helena, porque foi até bom eu falei errado aqui, né? Eu fui falar portadores e pessoas com deficiência. E tem gente que fala PNE, cada um usa um termo diferente. Explica pra gente qual é a forma correta de se falar para que as pessoas saibam. Antigamente era PNE, depois foi pessoa com necessidades especiais, e depois veio a questão do portadores de deficiência, e aí eles mesmos disseram: eu não sou portador, porque quando eu porto alguma coisa, eu posso retirar,
eu porto uma mochila e eu tiro a mochila. A deficiência não, né? Eu carrego essa deficiência, ela faz parte do meu ser, né? Então, é pessoa com deficiência que fala, PCD, pessoa com deficiência. Na verdade, eu não gosto desse termo. Eu acho que deficiência todos nós temos, né? Nós não somos perfeitos, né? Eu acho que eu gostava das necessidades especiais. Que também, na verdade, nós todos temos também, né? Eu uso óculos, então eu tenho uma deficiência, né? Mas eu tenho que ler com óculos. Demorei para precisar de óculos, graças a Deus, mas hoje leio com óculos. Então, eu acho que teria que ter uma outra forma, mas hoje é chamado PCD, Pessoas com Deficiência. Essa é a forma correta. Entendi. A Helena, tá ótima a nossa live, viu? Tá quase acabando, falta ainda um tempinho. Você gostaria de passar mais alguma orientação para eles com relação a essa fase que a gente está entrando agora, né? Esse período de estar voltando as coisas, né? Você já falou aqui, graças a Deus, que as vagas estão aparecendo. Como que eles podem fazer para conseguir verificar se realmente o processo é válido? Eu acho que, primeiro, eles têm que ver a credibilidade de quem faz o processo seletivo. Porque quando eu iniciei, tinha a Jussara que fazia, como ela está, né, aqui, e tinha algumas outras que começaram a fazer. Depois de um tempo, todo mundo se considerou apto a fazer esse processo seletivo de pessoa com deficiência. Então, tu vê no caso desse que tu deste aí, que o gestor, né, tu vê, não está correto, não está totalmente correto, né, teve um gap aí, né, então eu acho que o profissional, eu sempre digo, isso independente de ser PCD ou não, seja crítico no processo. Se fizer você... é que nem namorado, eu falo sempre para eles, né? Processo seletivo é que nem namoro. Você tem que ir avaliando todas as etapas. Se você é tratado com respeito, se você é tratado... as coisas são cumpridas com o que você... né? Tudo que é acordado com você é cumprido. Você percebe que a pessoa que está te entrevistando, ela tem seriedade no que ela está abordando, ela sabe se dirigir à pessoa com deficiência, se ele sentir, de alguma forma, um desconforto, ele comece a ligar, né, o sinal de alerta e comece a fazer uma avaliação se isso faz sentido, né, para ele, porque a forma como ele está sendo tratado no processo seletivo é uma forma que ele vai ser tratado dentro da empresa, porque o RH representa a empresa, né? Então, ver a vaga, se essa vaga realmente, se o RH dá retorno, eu acho muito importante o RH dar retorno, dizer que recebeu o currículo, dizer que não é marcar, agendar, fazer uma entrevista e dar retorno em cada etapa do processo. Então, eu acho que todos, mas isso independente de PCD, mas principalmente PCD, ficar atento com o respeito que ele está tendo no processo seletivo. Porque tu viu, nesse caso aí, foi jogado dentro do setor, né? Eu fico com pena do gestor, né? E o gestor, coitado, ele também precisa de uma orientação e não recebeu, porque não é só o candidato. A equipe precisa e o gestor também. O que eu achei bacana que essa pessoa me falou, uma pessoa próxima a mim, e conversando, né? Ele foi procurar uma psicóloga para conversar, para ter uma orientação como que ele deve proceder com aquela pessoa, principalmente a questão do que é autista. Por quê? Porque ele percebeu que quando ele passava a demanda para ele executava. Mas ele não parava até você falar que ele tinha que parar. Entendeu? Então, aí ele começou a perceber isso. E aí ele falava assim, ó, agora você não manda mais e-mail. Aí ele parava. Entendeu?
Ele falava, você cobra. Então, ele ficava cobrando. E ele ia cobrando, cobrando, até você mandar ele parar. Então, assim, como funciona, né? Como você entender o mundo da pessoa, onde ela vive, né? Como funciona, qual é o grau, porque, enfim, a gente tem que aprender, né? Tem que aprender com todo, porque como tu disseste, cada um tem um grau, né? Tem um autista que eu coloquei, um menino que é autista que eu coloquei numa escola. Ele foi trabalhar como inspetor de alunos. Inteligentíssimo, rapaz. Aí a diretora amou, porque a área de educação amou o autista, porque ela falou, não, para nós aqui está excelente e tal. E ela disse assim, ela, educadora, conversou, fez o processo seletivo, já identificou, já viu o que ele poderia fazer, o que ele não poderia fazer. Menina, na primeira semana ele decorou a grade escolar, porque eles têm uma memória gigante, né? Ele decorou a grade escolar, ele decorou os horários dos professores e as salas de cada um. Quem ia usar aquela sala em que horário? Ele sabia tudo na primeira semana. Uma coisa assim absurda, né? Que eu ia levar séculos para aprender. Ele, em uma semana, ele sabia os horários de todo mundo, em qual sala, tudo. E aí ele foi indo, aí acharam melhor colocá-lo na biblioteca. Aí levaram para a biblioteca pela memória dele, né? E ele sabia onde ficavam os livros, ele sabia o que continha o livro, porque ele começava, ele dava uma lida assim, já sabia o que continha. Menina, olha, ele foi indo super bem, né? Mas ele teve um problema de ajuste de equipe, justamente por essa... Então, assim, tudo tem os dois lados. Então, a pessoa usa, né, o potencial dele, mas tem que usar também, saber trabalhar aquela parte que precisa ser desenvolvida, né? É que nem tu falaste aí. Então, agora ele já sabe que tem que mandar parar, né? Então, ali no caso dele, a diretora ficou toda animada, porém, ela não soube trabalhar a questão de sociabilização dele. Então, ele começou a ter problemas com os colegas. E aí, enfim, demitiram ele. E ele é uma figura, do ver. E ele inventa, cada semana ele está fazendo uma coisa diferente. Ele é hiperativo também, ele é muito inteligente. Muito inteligente. Então, é como tu falaste, tem que ver o que é de cada um, né? O que eu posso... O que eu vejo de potencial... Né? E o que tem ainda para ser desenvolvido, porque todos nós, isso é com todos nós, né? Exato. Quando você sabe muito bem que você faz a ferramenta da metodologia, da ferramenta DISC, né? Que é a avaliação comportamental, e a gente consegue identificar exatamente qual é o perfil do comunicador, do executor, né? Do visionário, quem é aquele o gato, né? Eu sou gato puro, viu, Helena? Eu sou gato e águia. Pois é. Muito isso. E quer ver outra ferramenta que eu amo muito, que eu aprendi a gostar, porque na Alemanha é usada, e eu atendo uma multinacional alemã, e todos que passam pela empresa têm que fazer, é grafologia, avaliação grafológica. A avaliação grafológica te dá grafologia, já ouvi falar. O Ângelo falava muito para a gente em aula sobre isso. E é maravilhoso. Então, eu gosto muito de usar o DISC com a grafologia, porque a grafologia ela te dá a questão de caráter, né? Que no DISC não te dá. Letra, né? É o formato pelo texto, né? Você consegue identificar muito. Vai fazer comigo aí, eu quero. Eu não sou grafóloga, eu mando fazer com a grafóloga, mas eu vou te indicar, ela é maravilhosa. Eu te indico. Fez o curso, eu fiquei com vontade de fazer, mas não cheguei a fazer esse curso não, bem interessante. Porque aí você consegue identificar e posicionar o profissional exatamente na área correta. Exatamente. Né? Se ele está apto para se liderar ou não. E tem aquele cara que é perfil executor e está ali para dar resultado, foca no resultado. E tem um cara que é o planejador, que ele pensa, então até ele tomar decisão para executar o negócio leva um tempo. Então é o perfil mais da galera de tecnologia que tem que desenvolver, tem que estar mais concentrado, né? E aí você vai pegando. É verdade. Eu vi assim, ó, eu fazia muito no meu filho, né? Eu falava assim, ó, o Piaget não usou os filhos para aprender, eu vou usar o meu, né?
vou seguir Piaget. Não sou pedagoga, então vou seguir o Piaget. Então, tudo eu observava, eu estudava e observava nele, né? Aquela fase do crescimento, do desenvolvimento. E eu via que tudo ele falava, eu via que ele era muito de observar, muito... E hoje tu vê que ele é pesquisador. Então, tu vê que já a pessoa mostra as tendências já na infância, né? Exato. Então, é ter esse olhar, e é o mesmo olhar que tu tem que ter no processo seletivo. Olhar para o PCD não como uma pessoa com deficiência, olhar para ver quais os seus potenciais, né? Quais são os seus valores também, que eu acho que são importantes ver, né? Que valores que ele tem. Tu vê esse menino de dizer, tem uma família por trás me esperando e torcendo por mim, não é? Tu vê que valor bonito que ele tem, né? Então, ele extrapola a deficiência, né? Ele mostra um ser de luz e um ser a fim de aprender como não abraçar e como não acolher e dar as oportunidades para eles, né? Eu sou apaixonada. E com isso foi que eu ganhei duas moções, né? Porque todo mundo viu que eu sou apaixonada, que gosto, reclamo com eles, brigo com eles, faço que nem mãe, né? Digo, olha, não estou gostando, como é que tá? Não, se não vai no processo, se não vai na entrevista, eu reclamo, brigo, e aí, e acompanho também, né? Porque não é só colocar na empresa, mas acompanho, vejo o desenvolvimento e tudo. Eu acho que isso é o nosso papel de RH, né, Dani? Exato. Não olhar, é que nem dizia um profissional conhecido meu, que ele dizia, nós de recursos humanos temos que ser mais H e menos R. E é verdade, né? Mais humanos e menos recursos, né? Nossa, com certeza. E assim, o desafio que eu vejo, que nós temos ainda que trabalhar com a inclusão dos cegos, dos cadeirantes e dos surdos. São 3 desafios que nós temos que enfrentar, porque não estão sendo ainda devidamente recebidos. Você sabe, Helena, que você falou uma coisa interessante, que quando eu divulguei a nossa live hoje, uma amiga me mandou uma mensagem falando, eu tenho uma amiga que é surda, e ela quer participar, quer assistir sua live. Vai ter alguém lá? Eu falei, eu não sei Libras. E aí eu falei, eu quero até aprender, quero muito aprender. Mas eu não sei. E eu falei, gente, o Instagram podia ter essa ferramenta. É verdade. Né? Para as Podia. pessoas poderem também acompanhar as lives. E aí eu combinei com ela que eu vou salvar a nossa live, vou enviar para eles, que eles vão colocar o vídeozinho Ai, da que legal! para a gente poder divulgar. Eu achei muito bacana isso. Eu tenho uma amiga que tem uma empresa que ela tem tradutores, né, de Libras. Ela leva para eventos e tal. Infelizmente, ainda é um profissional caro, então não está acessível para todos os eventos, infelizmente, né? E até porque o tradutor ele tem meia hora e troca, meia hora e troca. Então, não pode ser um só. Então, fica às vezes... Mas eu concordo contigo. Tinha que ser igual que eu com o presidente, né? Ele falando e o menino do lado Exato. fazendo, né, a tradução. Pois é, tinha que ser, né? E nas empresas também, né? Eu acho que deveria ser nas escolas a gente aprender, a gente tem que começar pela educação, né? A gente precisa, os professores, para se comunicar com aquele aluno, né? Eu até postei um vídeo de uma menininha pedindo a inclusão nas escolas, porque ela se sentia isolada na hora do recreio, ninguém queria brincar com ela, porque as pessoas não conseguiam se comunicar com ela. Então, eles sofrem com isso, né? E a gente precisa passar isso para os nossos filhos. Minha mãe falava muito para a gente assim, e uma coisa bem interessante que eu falo para os meus filhos também. Eu falei, se você vê que você nunca deixe ninguém maltratar um amigo de vocês, nunca. Se você vê que alguma criança, algum coleguinha seu estão debochando, estão fazendo bullying, você vai lá e defende. E eu sempre aprendi isso desde pequeno e eu falo para meus filhos. Meu filho, até o Matheus mais velho, né? Eu falo, se tiver algum amiguinho sofrendo um preconceito, você vai lá e fala, hein? Você não fique omisso. Você defenda. E ele fala, eu sei, mãe, eu sei.
E é bonito isso, Helena, porque nossa live precisa vai de... cair. O papo tá tão bom, eu até esqueci de avisar o tempo. 23 segundos, vai cair. Olha, Eu então, vou muito colocar. obrigada, Bel. Obrigada a você pela sua participação. Por mim, ficaria aqui um tempão, mas vai cair agora. Eu vou salvar a live e vou colocar os seus contatos lá para quem quiser saber mais informações sobre o nosso bate-papo da inclusão, tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu, pela